Hoje eu tô aqui para falar sobre o Império Romano. Eu tenho certeza absoluta que esse assunto não gerou um estranhamento para você, né? Até porque esse assunto é conhecido, não é estranho para ninguém. Mas eu tô aqui especificamente para falar sobre a República Romana. E claro que para chegar nesse assunto eu preciso mostrar para vocês, né, de uma forma mais didática possível, esse processo, né, de República Romana, né? Até porque Roma, né, não iniciou como uma república, ela iniciou como uma monarquia, ela tinha um sistema monárquico. Então, para isso, eu vou explicar para vocês, né, através de uma imagem. E essa imagem que está sendo exposta na tela é uma linha cronológica, né, dos processos de sistemas que a própria Roma passou. E nessa linha cronológica a gente tem três períodos: o período monárquico, o período república e o período do império. Só que, especificamente, eu vou trabalhar com vocês, né, como eu já falei, a república. Para eu chegar nesse assunto república com vocês, eu preciso mostrar primeiramente como é que Roma saiu de um sistema monárquico para entrar numa república. E aí que tá o problema. E por que realmente eu falo que isso seja um problema? Até porque a gente não tem fontes históricas confiáveis que possam relatar isso diretamente, né, com uma certa evidência, sobre a queda da monarquia com a introdução da república. Não confiável no sentido por ser um pouco mais literário, né, que é uma das situações que inclusive aconteceu na época, que é um pouco delicado inclusive dizer sobre isso, que uma moça na época que se chamava Lucrécia, né, relatou ali que tinha sido violentada pelo último filho do rei, seria ali, né, o Sexto Tarquínio. Essa moça acabou relatando aos familiares e, infelizmente, né, cometeu ali um suicídio. E devido a esse acontecimento da moça, a população ficou até revoltada, né, e gerou ali uma certa rebelião entre ambos, e com isso acabou, né, gerando ali uma possível revolta, né, pela própria monarquia. Outros fatores também, né, a gente pode considerar que seria basicamente, né, os relatos dos tiranos, né, então a gente não pode esquecer disso também. E a gente só sabe mesmo dessa história, né, porque 12 escritores na época, né, acabou relatando e documentando esses acontecimentos. O primeiro deles seria o Dionísio de Halicarnasso. Halicarnasso era grego, né, então a maioria dessas documentações são registradas com a escrita grega. E o outro seria o livro Tito, que inclusive ele era romano e também foi um dos escritores que presenciou, né, ali no acontecimento da moça, né, que acabou sendo, infelizmente, né, tendo um final triste. Gente, por que eu tô explicando isso pra vocês, né? Você deve se perguntar por causa disso. Mas a gente tem que entender realmente, né, como é que funciona essas quedas de sistema, né, e uma aceição de outra. Às vezes não é só simplesmente escolher, né, eu vou ali, né, vou escolher um sistema. Nesse caso, pode acontecer realmente, né, por exemplo, os golpes, né, mas isso já acontece mais lá pra frente, né, era imperial, né, mas aqui já é um pouco diferente. Aqui, né, já foi mais um processo, né, de exercício conjunto. Então, ali já vai surgir a imagem, né, que se repassou, né, na monarquia, onde o único poder ali, né, de decisões ali em cima do Estado era somente do rei. Então, por exemplo, né, o rei ali, né, havia, né, seu exercício de poder, né, somente ele acabava não tendo ali, né, uma certa divisões, né, desse exercício e até mesmo, né, a escolha, né, que a própria população, o próprio povo, vamos dizer assim, não acabava não tendo ali de uma possível escolha. Então, vamos dizer que o sistema monárquico, né, a monarquia, ela tem a figura do rei, né? Esse rei tem o seu exercício, né, único. Então, não tem divisões ali do sistema. Até mesmo, né, caso ele venha, né, a falecer, esse poder, né, acaba passando de geração em geração, né? Ou seja, o filho dele já tem ali uma linha sucessora. Então vamos dizer que o povo já não queria mais isso, né? Já queria outros tipos, né, de sistema ali, né, que pudessem ser ouvidos, vamos dizer assim. E com todo esse processo acaba surgindo a imagem do console, né? E a palavra console acaba carregando muito esse significado, né, de exercício, né, mais dividido, vamos dizer assim. Divisor, né, que também ao mesmo tempo são conjuntas. Então a palavra, né, console, esse prefixo da palavra com já vem, né, carregando ali a ação em conjunto, né? Ela acaba significando isso. E para eu explicar, né, esse cônsul, eu preciso entrar em um tópico muito importante aqui, que são as instituições da República Romana. Primeiramente, né, a gente tem que falar aqui sobre o surgimento do Senado. O surgimento do Senado já havia ali, né, já no período da monarquia. Só que no período da monarquia, ele ainda não era de fato um Senado, ele ali, mas basicamente
um conselho consultivo, né? E o que seria esse conselho consultivo? São um grupo de pessoas, né, que acabam ali tendo estratégias, né, oferecimento, né, de orientações, vamos dizer assim, para, né, conseguir pelo menos uma melhoria ali pro seu grupo. Só que aí ainda não tinha aquele poder ainda, né, vamos dizer assim, de voto. Então, basicamente, esse conselho consultivo era mais, né, para aconselhar o rei na época. Porém, com o surgimento da República, né, esse conselho consultivo acaba tendo, né, funcionamento, né, então ele acaba virando ali um órgão supremo. E detalhe, né, na época da monarquia, né, quem participava, né, desse conselho consultivo eram mesmo os patrícios. Mas voltando aqui, né, com o olhar na República. Já no período da República, né, como ele conseguiu, né, essa imagem mais, né, de como um órgão mesmo, né, de poder, né, acaba surgindo ali, né, as suas funções. No caso ali já começa a ter o legislativo, o executivo, né? E para que surgir essas funções? Era para justamente, né, ter ali mais umas aprovações de leis, tinha também, né, os controles financeiros ali do território e o aconselhamento também dos magistrados. Mas afinal, quem são esses magistrados? Bom, a magistratura, na verdade, ali ela servia para divisões de cargos, né? Então vamos dizer assim, cada magistrado tinha suas funções. Mas para você ser um magistrado, você primeiramente tinha que ser um cidadão romano. Sabemos, né, que o conceito cidadão na Roma antiga é bem assim um pouco complicado, porque primeiramente, você sendo cidadão, você tinha muitos privilégios, né? Questão de fatores econômicos, né? Então, você não era tanto tributado assim, né? Você não tinha muita taxação em cima daquilo que você produzia. Então, por exemplo, se você não fosse um cidadão romano, você não tinha certos privilégios. Você era escravizado, você tinha taxações muito absurdas, né, naquilo que você produzia. Bom, mas voltando aqui, né, com o sistema da magistratura, a gente precisa também saber que dentro dessa magistratura existia, né, as divisões dentro desse sistema. O primeiro, né, é o cônsul. O cônsul ele ali como se fosse um dirigente do exército, né, um general, né, que acabava ali administrando, né, as tropas nos territórios. O segundo, né, seria o prestor. Ele seria mais ou menos ali um STF na vida. Então ele tinha, né, administrações, né, da justiça. Outro seria o edil, né? O edil seria basicamente responsável, né, por fiscalizar ali nas províncias mesmo os comércios, né, pontos que acabavam produzindo alguma coisa. Ele ali, né, de fato era um administrador municipal, né? Seria mais responsável por trabalhar mais especificamente, né, uma cidade, uma província. O outro também seria o questor, né? Seria ali basicamente uma receita federal da vida, né, que cobrava ali, né, os impostos e custeava também, né, o patrimônio romano. O outro também seria o censor, né? Ele seria ali, vamos dizer, um fiscal, né? Ele fiscalizava ali a população. Bom, finalizando, né, esse tópico das instituições da República Romana, agora a gente vai trabalhar, né, o outro tópico, que seria, né, a sociedade, né, na República Romana. Bom, né, assim como também existiam, né, as divisões, né, funções dentro das instituições, né, ou os cargos mais altos da sociedade, também existia, né, dentro das próprias classes sociais, essas divisões. E quem faz parte, né, dessa sociedade romana, né? Seriam os patrícios, plebeus e escravizados, né? Primeiro, né, quem seriam os patrícios? Os patrícios, né, na verdade, eram como se fosse uma elite da época mesmo. Era uma classe ali, né, praticamente, majoritariamente, aristocrata, né? Então tinha assim, né, um poder, vamos dizer assim, econômico e financeiro, né? E sim, gente, eles eram sim cidadãos romanos, né? Por isso que eles tinham todo esse privilégio. Inclusive, né, são diretamente descendentes, né, dos fundadores, né, da cidade de Roma. Para vocês terem uma noção, era uma classe que tinha ali muito, né, um poder político. Então, eles tinham privilégios mesmo, né, com a política, em questão de direito, assim, eram bem atendidos. Diferente dos plebeus. E quem seriam esses plebeus? Os plebeus, basicamente, eram uma classe social ali dominante, né, de Roma, né, que vamos assim dizer, né, que Roma dependia muito deles, inclusive. Se fosse pegar todo o poder, né, econômico que fazia, né, movimentar a economia de Roma, eram os plebeus. Eles eram, né, homens livres, né, mas infelizmente eles não tinham, diferente dos patrícios, aquele olhar, né, com os seus direitos, né, não havia realmente ali um alcance, né,
Então, eles não tinham, de fato, os seus direitos atendidos, né, porque eram bem limitados. Qual eram, né, as funções deles, né? O que eles faziam para movimentar tanto essa economia? Na verdade, né, quem se incluía nessa classe eram os comerciantes, né, artesãos que faziam ali, né, normalmente ali uma produção de material, agricultores também, né? Então eles produziam ali os alimentos para manter, né, suprir a população. Bom, agora vamos falar sobre os escravizados. Os escravizados, gente, eram na verdade pessoas, né, que poderiam ser até mesmo estrangeiras, né, deportadas para o território romano. Então, pessoas, né, que não eram romanas. Na República Romana, o sistema de escravidão era um pouco diferente. Necessariamente, né, não era, né, a escravidão a base econômica, né, daquele território. Então vamos dizer o seguinte, naquele período mesmo de Roma, né, não se tinha como o escravizado, né, como uma base, né, uma mão de obra que fosse, né, dependente 100% daquilo. Então, como eu disse, né, a plebe, né, a classe social da plebe, movimentava mais ali, né, porque o comércio era muito forte, né, devido a um certo contato, né, com outros territórios ali, fazendo trocas de produtos. Inclusive, né, tanto os plebeus e os patrícios tinham, né, seus próprios escravos. Então, é muito relativo, né? A questão da escravização dentro do território romano é um pouco diferente. Por quê? Tinha, né, escravizados que eram estrangeiros, né, e não faziam parte daquele território, não eram cidadão, vamos dizer assim, e até mesmo, né, tinha plebeus, né, que acabavam, né, sendo escravizados ali, né, por pagar uma pena, né, então a sua escravidão tinha ali vamos dizer assim, um período, né, que acabasse, né, cometeu o crime, vamos dizer assim, a pena dele seria a escravidão mesmo, né, então ele poderia pegar ali 10 anos de escravidão, então ele teria ali, né, que pagar com a sua força, né, vamos dizer assim, durante esse período. Bom, como eu havia falado sobre a classe dos plebeus, né, que ali realmente não havia, né, um atendimento, né, de suas leis, né, de seus direitos, então o que aconteceu, né? Porque nessa época, realmente, entre um período ali, né, os patrícios realmente tinham um alto poder político, né, então ali eles podiam manipular realmente um julgamento, né, vamos dizer assim, e uma decisão jurídica. Com toda essa situação ocorrendo, surgiu ali, né, um conflito entre plebeus e patrícios. Cara, assim, isso abalou muito a República Romana, né? Porque, né, os plebeus ali eram realmente uma base econômica muito forte. Então, como é que você vai tirar, né, vamos dizer assim, um direito, né, de uma classe ali que realmente dominante, né, que acaba movimentando a economia de um território. E aí, né, que aconteceu, né, uma grande revolta. Então ali, né, os plebeus foram procurar, né, os seus direitos, né, e ali ocorreu a tribuna da plebe. Então essa tribuna teve-se ali, né, surgiu uma lei não, 12 leis. Então teve-se ali, né, a lei da 12 taubas. E o que essa lei da 12 taubas falava? A primeira delas, né, é que realmente ali começou a surgir, né, uma publicidade, uma acessibilidade, que na verdade as leis não eram tão acessíveis assim, né? Até porque elas eram muito restringidas, né, pelos patrícios, né? Como eu disse, ele acabava ali tendo mais um poder político, influenciando, né, também outras decisões. Então ali permitia que até mesmo para Deus, né, começasse, né, ter acessibilidade também à educação, que tornassem também alfabetizados. Um fator também que leva em consideração é a segurança jurídica, né? Então vamos dizer que tinha uma lei, né, que amparasse, né, essas pessoas, né, principalmente os plebeus, acabando ali, né, com as narrativas orais, né, que a pessoa simplesmente poderia ser julgada simplesmente porque uma pessoa falou, né, e isso pesou um pouco, né, do lado dos plebeus.